Olá! Era uma vez Zezinho, um menino muito esperto com 8 anos de idade. Certa vez, perguntou ao seu pai Romildo se ele, com 8 anos, tinha capacidade. Romildo, então, pegou o Código Civil e mostrou ao filho. Olha, filho, a lei diz que toda pessoa é capaz de direitos. Por isso, você é capaz. Então, respondeu Zezinho, por que não posso tomar conta da minha própria vida? Por que preciso que o senhor responda por mim? Se você quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é capacidade jurídica. Vamos ao tema? O artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas o que é capacidade? Bem, para entender capacidade, precisamos saber o que é personalidade. Personalidade é a qualidade de ser pessoa. É a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Ou seja, ter personalidade significa que o sujeito tem capacidade de ser titular de direitos. Então, podemos dizer que capacidade é a medida da personalidade. Explicando melhor, todo sujeito que nasce com vida adquire personalidade, independente de sua condição. Se ele for saudável ou enfermo, se for menor ou maior de 18 anos, tanto faz. Sendo ser humano, tem personalidade. Esta personalidade torna o sujeito capaz de adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Mas a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil vai depender da situação do sujeito. Por exemplo, se menor, poderá ser absolutamente incapaz. Se enfermo, poderá ser relativamente incapaz. É importante entender que, apesar de andarem juntas, personalidade e capacidade não se confundem. Personalidade é aquilo que a pessoa é para ela e para a sociedade. Como dissemos antes, é a qualidade de ser pessoa. Capacidade, porém, é a medida, é a quantidade desta personalidade. A personalidade, ela não sofre nenhuma limitação, ela não se amplia e nem se torna limitada durante a vida do sujeito, não importa o que aconteça. A capacidade, por outro lado, pode sofrer limitações. Esta capacidade pode se alterar, inclusive durante a vida do sujeito. Ele pode adquirir a capacidade plena aos 18 anos de idade e posteriormente perdê-la, por ser acometido por alguma enfermidade que o impeça de exprimir sua vontade. O professor Carlos Roberto Gonçalves ensina que, enquanto a personalidade é um valor, a capacidade é a projeção desse valor que se traduz em uma quantidade. O sujeito pode ser mais ou menos capaz, mas ele não pode ser mais ou menos pessoa. Podemos então concluir que capacidade é a maior ou menor extensão dos direitos de uma pessoa, ou seja, toda pessoa que nasce com vida adquire personalidade e, por consequência, capacidade, sendo que esta pode ser plena ou limitada. Capacidade plena, capacidade limitada, o que isso significa? Para o direito brasileiro, a capacidade se divide em duas: capacidade de direito e capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito é aquela reconhecida a todo ser humano, sem qualquer distinção. É a capacidade de ser sujeito de direito e deveres na ordem civil. Não importa se o sujeito é maior, é menor, recém-nascido ou se está acometido de alguma doença que o impossibilite de tomar decisões. Todos, repito, todos têm capacidade de direito e por essa razão podem herdar bens deixados por seus pais, por exemplo, ou receber doações.
Havendo pessoa, a capacidade de direito está presente, não importando sequer questões formais, como a ausência de certidão de nascimento ou de documento. E a outra capacidade? A outra capacidade é a capacidade de fato ou de exercício. Esta, nem todo mundo possui. A capacidade de fato ou de exercício é a capacidade de exercer direitos por si só. Melhor explicando, é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Um exemplo: um indivíduo com 10 anos de idade tem capacidade de herdar um imóvel de seu pai, que é a capacidade de direito, mas não possui capacidade para celebrar por si só um contrato de compra e venda deste imóvel, que é a capacidade de fato. Aqueles que possuem as duas capacidades, a capacidade de direito e a capacidade de fato, são considerados plenamente capazes. Já aqueles que não possuem a capacidade de fato, porque a capacidade de direito todos possuem, são chamados de incapazes, que se dividem em absolutamente incapazes e relativamente incapazes. E essa é a resposta do nosso problema do início do vídeo. Zezinho tem a capacidade de direito, mas pela pouca idade não possui a capacidade de fato. Por isso, precisa que seu pai o represente nos atos da vida civil. É importante esclarecer que o termo absolutamente incapaz não se refere à ausência total de capacidade, porque, como vimos, todo ser humano é dotado da capacidade de direito. Então, não existe um indivíduo sem nenhum tipo de capacidade. Ao menos a de direito ele vai ter. Esta distinção, absolutamente e relativamente incapaz, será melhor estudado no vídeo sobre incapacidade jurídica. Já explicamos que a capacidade não se confunde com personalidade, mas é importante fazer outras distinções. Por exemplo, a capacidade não se confunde com legitimação. Legitimação é uma capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. É exigida em determinadas situações. O sujeito pode ser plenamente capaz e não ter legitimação para determinados atos, porque a ausência de legitimação não acarreta incapacidade. Por exemplo, só existe legitimação para um dos cônjuges vender o imóvel do casal se este tiver a outorga conjugal do outro, ou seja, a assinatura do outro cônjuge. Caso contrário, o negócio jurídico poderá ser anulado, conforme dispõe o artigo 1647, inciso 1 e 1649 do Código Civil. Além disso, a capacidade também não se confunde com legitimidade, uma vez que legitimidade refere-se a uma capacidade processual, uma das condições da ação, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil. Entendido? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre capacidade jurídica. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida, com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!